Quantos de nós temos andado e, infelizmente, esquecendo de uma questão tão importante para a vida cristã, principalmente, é claro, mas para a vida de todo ser humano. E muitas vezes esquecemos da questão da confissão de pecados. E esse é o assunto que eu quero, em breves palavras, abordar. 1 João 1, de 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então o próprio texto da Bíblia Sagrada vai nos dizer que, ainda que não vivamos na prática do pecado, mas em muitas vezes, em muitas circunstâncias, nós cometemos deslizes, nós cometemos erros, nós pecamos, seja de forma voluntária ou de forma involuntária. E é justamente onde entra o contexto aqui da primeira carta de João, capítulo 1, que se dissermos que não pecamos ou que não temos pecados, nós somos mentirosos. E a verdade de Deus, ela não está em nós. Mas que se nós confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado, de toda a injustiça. Então, nós façamos uma análise desta condição que Deus nos pede, nos instrui pela sua palavra, acerca de confessarmos os nossos delitos, confessarmos os nossos pecados, as nossas transgressões, para que haja perdão, para que haja misericórdia. E é interessante o versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, primeiro, Ele é fiel. Já começa pela fidelidade de Deus, pela bondade de Deus, pela graça de Deus, pela virtude de Deus, Ele é fiel. A sua fidelidade, ela vai além do que a gente pode pensar, imaginar, analisar. Mas o texto diz que Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar os pecados. Então, há da parte de Deus uma vontade, um desejo de estar nos perdoando, desde que também nós façamos a nossa parte e não vivamos na prática do pecado. Podemos errar, podemos falhar, e justamente nesse momento é que nós devemos chegar até a Deus e apresentar a Ele os nossos delitos, as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas faltas, e Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e não somente nos perdoar os pecados, mas também para nos purificar de toda a injustiça. 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. O homem que diz que não peca, que não comete transgressão, ele é mentiroso. Ele não está falando a verdade, ele não está pautado na verdade, porque a palavra de Deus, a verdade diz, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso. Fazemos quem? Fazemos Deus mentiroso. E a sua palavra não está em nós. A palavra de Deus é a verdade que liberta, que transforma, que regenera o homem, que tira ele das trevas e o coloca na maravilhosa luz de Deus, no seu reino. E no livro na carta de Tiago, no capítulo 5, a importância de nós confessarmos os nossos pecados, a importância de nós confessarmos as nossas transgressões. Porque quando nós confessamos, nós alcançamos misericórdia da parte de Deus. Porém, quando nós deixamos os nossos pecados escondidos, pensando que não vai haver a petição da conta desses pecados, dessas transgressões, nós estamos enganando a nós mesmos. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Pessoas idôneas, pessoas fiéis, pessoas que servem a Deus, pessoas que são dignas de confiança. Nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Então, quando há o intuito da confissão dos pecados, de nos confidenciarmos com uma pessoa que é idônea, que verdadeiramente ela é digna de confiança, então
nós vamos orar também uns pelos outros, aí um vai orar pelo outro, e vai haver cura. Vai haver cura. Quantas pessoas estão enfermas, justamente, não somente enfermas na fé, mas enfermas fisicamente falando e enfermas na alma, justamente porque ficam guardando dentro de si os seus pecados, as suas transgressões, as suas iniquidades, não confessam nem para Deus, nem para o próximo. E quando não há confissão de pecados, infelizmente, aquilo vai causando uma enfermidade, uma gangrena dentro de si mesmo, dentro da alma, dentro da mente, dos pensamentos, e a pessoa vai ficando enferma, não somente da carne, mas também da alma e do espírito. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, quando há esta intenção, quando há este desejo e quando há esta ação de nós confessarmos os pecados uns aos outros, confessarmos a Deus, de orarmos, pedirmos a Deus para que venha nos restaurar, nos purificar, nos restituir de novo a sua imagem, a sua semelhança, a sua graça, o seu poder, realmente a cura. Mas infelizmente muitas pessoas estão enfermas porque sabem o que devem fazer, que primeiro é não viver no pecado, já começa por aí. Mas se porventura aconteceu de pecar, 1 João 2:1, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, nós não devemos viver na prática do pecado. Nós vamos confessar quando acontecer, sim, é verdade, mas não é para vivermos na prática do pecado. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então o Senhor Jesus, Ele intercede por nós, Ele está sempre intercedendo por nós, mas também nós precisamos viver uma vida de confissão de pecados, nós precisamos cada vez mais estar vivendo longe do pecado, para que não haja enfermidade, para que não haja a causa dessas transgressões trazer as consequências desastrosas. Por exemplo, Davi quando peca com Batseba, infelizmente a espada ela ficou na casa de Davi. Davi foi perdoado, sim, ele foi perdoado. Deus perdoou os pecados de Davi, sim. Porém, as consequências desastrosas permaneceram dentro da casa do próprio Davi. Então nós precisamos entrar nesta dimensão de entender que os pecados trarão consequências, mas porém nós precisamos também estar nos confessando diante de Deus, diante dos homens também, daqueles que são idôneos, daquelas pessoas que são santas, que são justas e que podem nos auxiliar por intermédio da oração, por intermédio de pedir a Deus a intervenção em nosso favor. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. A misericórdia de Deus está aí pronta para ser derramada sobre nós, para ser estendida sobre todas e quaisquer tipos de pessoas que possa estar debaixo do pecado. Porém, o texto é muito claro. O que encobre, o que deixa encoberto as suas transgressões, os seus pecados, ele nunca prospera. Ele nunca tem paz na sua alma. A sua mente continua sendo cada dia bombardeada. Por quê dos pecados? Por quê das transgressões? E o texto é muito nítido. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. No Salmo 32, nós temos aqui a confissão do salmista, Salmo 32, dos versos 1 a 5, para que nós venhamos a entender a questão da confissão de pecados. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelhecendo os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri.
dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Enquanto o salmista ele está relatando aqui que ele escondeu os seus pecados, ele ficou enfermo, a enfermidade tomou conta dele, seja a enfermidade física, seja a enfermidade espiritual, não importa quais das duas sejam, mas nós precisamos entender que quando há pecado e não há a intenção de arrependimento, e não há confissão dos pecados, a enfermidade ela vai vir. Porém, eu acho interessante em Deus a misericórdia, a graça de Deus, o favor de Deus em relação ao ser humano, que sempre que se volta para ele, como o salmista se voltou. Verso 5, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Ou seja, ele deixou de encobrir o engano, o erro. E ele foi até Deus e ele diz, o meu humor se tornou em sequidão de estio, isso quando ele estava debaixo do pecado. Mas quando ele confessa o pecado, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então Deus perdoou, houve perdão, mas por quê? Porque houve a confissão. Houve uma intenção e uma ação da parte do salmista, de não ficar encobrindo os seus pecados, as suas transgressões, as suas iniquidades, e que nós venhamos também da parte de Deus ter esse entendimento, buscar esta graça, esse favor de Deus, para confessar as nossas transgressões, para pedirmos a Deus clemência, misericórdia, e Ele, como diz a palavra, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e não somente nos perdoar, mas para nos purificar de toda iniquidade. Então que Deus ele venha nos abençoar com essa palavra, que nós possamos praticar esta palavra e viver. Sempre que tivermos as transgressões, confessarmos a Deus e pedirmos a Ele clemência e misericórdia, e Ele vai nos atender. Que Deus te abençoe com esta palavra.